E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu quero falar com você hoje que vive com dependente químico, com alcoólatra, com um drogado, com viciado, com um adicto. Para você que é um cônjuge, um parente, um familiar, um amigo, que tem um relacionamento com alguém que tem essa dificuldade com álcool e droga. E eu quero trazer essa conversa hoje porque ao longo desse ano, nós estamos em novembro e desde janeiro eu comecei um estudo muito profundo em dependência química, me formei em dependência química e estou estudando psicanálise, sem contar a minha jornada de 10 anos sem uso de álcool e drogas, com o meu trabalho em cima da literatura, tem alguns livros meus aqui publicados. E eu estou aprendendo muito e descobrindo que existe uma dificuldade muito grande para as pessoas que convivem com quem tem esse problema, essa dificuldade com álcool e drogas. E ao longo desse caminho, dessa jornada, eu tenho conversado com muitas pessoas, eu estou atendendo muitas pessoas e eu identifiquei algumas coisas que são muito parecidas, algumas dúvidas que são muito parecidas com as pessoas que convivem com o adicto. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas sugestões, orientações, direções que são repetidas nas dúvidas e eu vou deixar aqui como um esclarecimento para que possa contribuir para você e que finalmente então chegue, né, para a pessoa que seria o principal aqui da conversa, que é o adicto. Pois bem, vamos lá. Antes de tudo, eu quero sugerir duas comunidades terapêuticas. Eu não estou aqui endossando, nem mesmo falando delas, até porque eu não conheço elas numa questão de vivência prática, mas eu conheço elas numa questão de vivência coletiva pelas comunidades terapêuticas. Eu mesmo faço parte de grupos anônimos de 12 passos e existem pessoas que têm familiares que convivem com isso. A gente nem entra no aspecto da codependência, mas sim do convívio, tá bom? Então, assim, primeiramente existe o grupo Naranon, que é um braço de Narcóticos Anônimos. A Narcóticos Anônimos advém do grupo de Alcoólicos Anônimos, que é a Irmandade Mãe dos 12 Passos. E o Naranon é para os familiares, é para os cônjuges, para os parentes, para os amigos, onde você vai aprender também o que seriam os 12 passos, o que é a doença da adicção, que é uma doença incurável, progressiva, que pode levar a enlouquecimento, que pode ser fatal, e ela tem uma atuação de uma origem muito simples, que se trata do egocentrismo, da obsessão e da compulsão. Eu inclusive tenho aqui no meu canal uma série de vídeos, te convido para se inscrever, caso não tenha se inscrito ainda, para acompanhar e ver, pode procurar pelos títulos que eu já falo bastante sobre isso. E, enfim, o Naranon é uma irmandade onde você vai também ali encontrar pessoas que estão vivendo o mesmo tipo de realidade, né? Uma ordem, uma natureza, uma qualidade no aspecto da adicção e da recuperação e o tratamento com álcool e drogas. Uma outra irmandade também é o Amor Exigente. Amor Exigente, ela tem uma mecânica, uma dinâmica um pouco diferente, mas também traz a mesma resolução, né? O mesmo resultante de encontrar uma nova maneira de viver, uma nova maneira de existir, uma nova forma de lidar com o adicto, o drogado, o viciado, o alcoólatra, enfim, todas essas naturezas de vício, né? E então são duas sugestões para você, caso você não conheça. Escreva no Google que você vai encontrar rapidamente. Provavelmente exista uma reunião perto de você e eu indico para que você vá conhecer. Se permita conhecer, porque ali o que acontece é o seguinte: você vai ter uma empatia, você vai compartilhar, você vai descobrir meios, formas e jeitos de poder contribuir de forma positiva para a pessoa que está com a dificuldade no álcool e drogas. Sem contar que você vai dividir a sua experiência, então você vai também ali dividir as suas dores, as suas dificuldades e vai encontrar força, esperança, você vai encontrar ali algo que possa te ajudar e contribuir para que você também fique bem, tá bom? Uma outra orientação é você iniciar um trabalho de terapia. Procure algum terapeuta que você se identifica, não importa a linha de trabalho. Existem profissionais específicos em dependência química, assim como eu, mas muitas vezes a gente tem a nossa particularidade que envolve, de uma certa maneira, toda uma atmosfera
no aspecto da drogadição do adicto. E não colocando você como responsável, mas você pode ter alguma contribuição e que você fazendo terapia, você vai se conhecer melhor e você vai conseguir estar melhor então para essa pessoa, tá bom? Outros aspectos também para a gente deixar aqui como um meio dessa conversa, já partindo para o final, que eu vou deixar ela um pouco mais prática e dinâmica, são as dúvidas sobre as internações. Pois bem, as internações elas existem de várias maneiras. Tem internações compulsórias, que são as internações involuntárias, onde você chama uma instituição, uma clínica, um hospital psiquiátrico, há uma intervenção, então você vai lá, chama esses profissionais, eles vão até o adicto e pegam, entre aspas, a força, né, sem a sua vontade voluntária, leva para a clínica, para o hospital psiquiátrico, para a instituição e faz um trabalho de desintoxicação. Existem vários módulos. Às vezes você vai encontrar algo curto de 30 dias, algo um pouco mais continuado de 90, outros de 6 meses. E isso vai depender também da reação do adicto, né? Como ele vai responder a isso. Existem internações gratuitas e existem internações particulares pagas. E também existem instituições só de homens, só de mulheres, mistas, internações com temáticas de 12 passos, com temáticas religiosas, com temáticas filosóficas. Existem muitas realidades. Então você também pode procurar no Google e encontrar alguma que você melhor se identifique. Porém, agora é o ponto máximo da nossa conversa, tá? Porque é nisso que eu acredito, é nisso que eu trabalho e é em cima disso que eu defendo. Então eu vou colocar aqui para vocês a minha experiência, a minha impressão, os meus estudos, para que você possa refletir e tomar a sua decisão. Os estudos mostram que as internações compulsórias, as internações involuntárias, elas têm resultado positivo, porque muitas vezes o adicto ele já não quer mais usar, mas ele não consegue, ele não encontra força, ele está ali num fundo de poço, ele está numa degradação física, mental, espiritual até mesmo, e não consegue sair daquele âmbito de drogadição. Então, às vezes, a internação compulsória é muito boa, porque ela atua nessa desintoxicação e faz com que a pessoa encontre uma nova maneira de viver sem o uso de álcool e drogas. Em contrapartida, também existem estudos que mostram que isso é um pouco demasiado e que às vezes pode ter uma resposta negativa, porque o adicto, dependendo do nível de relacionamento, nível social, com um cônjuge, né, colocando você nesse caso, ele pode se sentir traído, pode se sentir, sabe, diminuído, não houve respeito à individualidade dele, à singularidade dele, à vontade dele, e isso pode ser ruim para você. Então ele pode ter uma negativa muito forte daquilo, ele pode até mesmo ir para o processo de desintoxicação, mas rapidamente ao sair, ele pode ter uma recaída, um lapso, uma volta ao uso, e o pior, pode ficar com uma raiva, um ódio, uma repulsa completamente de você que buscou algo para o bem dele. Então eu sugiro sempre no meu trabalho que você faça, primeiramente, uma conversa com essa pessoa, se for possível, busque entender qual é a vontade dele, faça uma sugestão então de internação, diga, olha, eu estou buscando clínicas para você melhorar, para você encontrar uma nova maneira de viver, para você fazer um processo de desintoxicação. Vamos procurar uma internação? Vamos juntos nessa? Eu já estou buscando as coisas para mim, eu vou começar um trabalho numa comunidade terapêutica, eu vou começar a terapia, eu tô com você. Então, assim, você colocar a sua presença de forma amorosa, de forma cúmplice, junto, não necessariamente colocando ele como o problema e ele tendo que ter a solução. Você se colocar junto e começa a fomentar, começa a colocar para ele a importância de uma internação. A partir deste momento que ele possa, então, se permitir uma internação voluntária, de vontade própria, ele inicia esse processo. Essas são as grandes dúvidas, essas são as grandes questões que sempre aparecem para mim. Outros pontos para a gente finalizar a nossa conversa são as relações sobre o que é o adicto, o que ele viveu, o que ele tem e o quanto isso é relevante no momento de
tratamento e recuperação. Pois bem, vamos lá, presta atenção. O ponto principal é interromper a compulsão, tá? E posteriormente a gente vai começar a trabalhar a obsessão e muito depois, ou de repente a pessoa tem uma dinâmica um pouco mais favorável, a gente começa a trabalhar o aspecto do egocentrismo. A gente coloca esses 3 pilares como base, mas é muito maior tudo o que acontece sobre a origem, a causa, o agente do aspecto do uso, tá? Então assim, primeiramente, muitas vezes as pessoas elas trazem, né? Poxa, mas o meu filho passou por isso, passou por aquilo. Ah, o meu namorado tem isso, tem aquilo. Ah, o meu primo tem isso. Puta, mas ele é meu amigo de infância e, meu, ele já era assim na escola. E, nossa, não, aí os pais se separaram, aí o pai morreu, aí o irmão brigou. Meu, tudo isso vai ser super importante em outros momentos. O momento inicial, a única coisa que importa, mas é a única coisa, é ficar sem o uso de álcool e drogas, passar por um processo de desintoxicação, iniciar um processo de abstinência, sustentar um caminho abstêmio. Feito isso, vai começar a resgatar a sanidade, a lucidez, a serenidade. Começará a ser possível ter um discernimento dos pensamentos, a racionalização, a intelectualização, o sentimento, a emoção, as crenças, a espiritualidade, a família, o nível social, trabalho, estudo, enfim, tudo isso posteriormente. Então, assim, para você que está convivendo com uma pessoa que está iniciando um processo, vamos considerar que já passamos por essas etapas. Não se preocupe em resgatar, em colocar ou em provocar algumas coisas de aspectos psicológicos, sentimentais, racionais e etc. A coisa mais importante nesse início é ficar sem uso de álcool e drogas e sustentar a abstinência. Então, assim, o que eu quero passar para você é que todas essas coisas que são muito importantes e que serão feitas posteriormente num trabalho de terapia, num trabalho de análise, numa frequência constante em comunidades terapêuticas, até mesmo se tiver uma intervenção, uma necessidade cruzada, complementar com o uso de medicamentos, com trabalho psiquiátrico, todas essas coisas elas serão posteriormente, que inclusive é onde eu entro. O meu trabalho, ele também ele atua de uma forma inicial, eu também sustento, eu também alicerço, eu também contribuo de forma positiva com uma série de técnicas, estudos e conhecimentos do meu próprio objeto de estudo, que sou eu, versus todos os estudos que eu tenho agora de dependência química e da psicanálise, onde então eu consigo atuar no início, no processo inicial, que a gente pode colocar aí como uns 30 dias iniciais, onde, havendo uma permissão do adicto, ou até mesmo agora fazendo um parênteses, havendo uma permissão sua, como não um codependente, mas um cônjuge, um familiar, um parente, um amigo, uma pessoa de relacionamento sexoafetivo, não importa. Havendo então essa combinação de permissão entre você e ele, num autoconhecimento sobre a origem, a causa, o agente, o propulsor, a história, depois do processo de abstinência inicial, a gente começa a mergulhar no entendimento para que haja sustentação. Então eu atuo de forma inicial, mas o meu trabalho ele está totalmente ligado à sustentação, que é aí o grande ponto de diferencial, porque muitas coisas acontecem de uma forma prática, mecânica e é natural, onde inicia-se então uma desintoxicação, permanece um período sem o uso de álcool e drogas, mas não se conhece profundamente o porquê, o para quê, todas as questões do uso. E isso faz com que hajam lapsos, recaídas, volta ao uso. Então a máxima de importância que eu estou trazendo aqui são entender todas essas etapas para quando chegar no momento, que pode ser inclusive inicial, se a pessoa tiver uma facilidade de permissão no autoconhecimento.
Isso pode começar no primeiro dia, mas é muito mais comum a gente ver isso nas questões clínicas, nos protocolos, nos diagnósticos que são trabalhados no meio, né, da dependência química, que o discernimento ele começa a atuar de uma forma mais permissiva e resultante após uns 30 dias sem o uso de álcool e drogas. E a gente começa a mergulhar nesses aspectos que envolvem a natureza da própria vida, da própria existência, que todos têm. Não é um privilégio ou uma maldição do adicto, mas o adicto, qualificando, né, a questão do uso, acaba passando por essa dificuldade um pouco mais intensa, mais profunda, e a gente tem que trabalhar de uma forma também mais intensa e mais profunda. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês, para a gente encerrar esse vídeo, é entender um pouquinho como você, que convive com o adicto, pode contribuir e atuar, entender algumas passagens que eu acredito, que eu trabalho e que eu coloco, mas ampliando para diversas outras, porque existem muitas verdades e não existe uma máxima. Entender, inclusive, que o adicto, ele é totalmente individual, ele é totalmente singular. Tudo que ele sente, tudo que ele vive é só dele. Não é porque a ciência está avançada, a medicina, os estudos, a psicologia e existem algumas padronizações próximas de um entendimento que vai ser aquilo que vai funcionar para ele. A gente tem que usar diversas ferramentas para poder entender como ele funciona e como ele vai se permitir funcionar. E isso vale para você também. Então é essa a mensagem que eu quero deixar hoje, porque isso tem sido frequente no meu trabalho. Eu tenho conversado com muitas pessoas que me procuram primeiramente para o adicto e posteriormente eu consigo falar com o adicto, e assim eu achei importante deixar essa conversa direcionada hoje para vocês, para poder contribuir também nessa jornada que não é fácil, mas existem maneiras, existem formas de ter uma vida feliz, plena, saudável e abstêmio, sóbrio, vivendo a verdade, o amor e o bem. Tá certo? Mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser deixar uma mensagem, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!